Amém? Antes de se assentar, olhe para essa pessoa que está aí do seu lado e diga assim: Deus vai operar em você. Agora diga assim: Deus vai operar em mim. Diga para ela. Diga: Deus vai operar em mim. Quero pedir ajuda. Nós já liberamos as crianças para o Ministério Infantil, liberamos os pré-adolescentes. Se você está com criança, você pode nos ajudar também. Se ela começar, nós estamos gravando as mensagens, então você pode ir ali no berçário, ficar com o seu filho, ou de repente, né, ir ali fora, porque aqui no hall também acaba vindo, né, algo que a gente sempre fala, não fique no hall conversando, porque ele dá eco aqui em cima. Vamos deixar a presença de Deus falar conosco através da palavra de hoje, amém? Eu creio que há algo de Deus para mim e para você. Você crê nisso? Você está animado nessa manhã? Antes de eu começar, né, antes de começar a gravar, eu quero dar um recado, talvez você fique aí, né, a mensagem toda. Cadê o pastor? Cadê o pastor? Pastor, meu povo, está lá em João Pessoa. Está folgado. Está folgado, né? Quase de frente para o mar. Mandou mensagem para mim e falou: olha, eu vejo de longe, assim, umas 2 quadras. Eu falei para ele, né? Mandei até aquela figurinha, tem aquele Reels daquele gatinho, mandei para ele. Mas, né, ele foi lá, foi convidado pela igreja PIB Castelo. Ele foi lá no aniversário dessa igreja ministrar e também foi ministrar em outras igrejas que estão ali embaixo, né, abaixo do DNA da central. Então, que ele seja usado lá poderosamente, né, mas só para que você não fique aí falando: onde está o pastor? Não está amarrado em casa, amém? Eu quero que você coloque, se você trouxe o seu bloco de anotação, as mulheres, hoje nós estamos, né, tivemos terça-feira um ele e elas, e hoje a gente está ele, elas e eles, né, porque o ele é Jesus, né, elas e eles. Nós estamos hoje aqui novamente pregando, e eu sempre falo para as mulheres: traga um bloco de anotação, ou use o seu celular para anotar. Por quê? Porque durante a semana você vai para a sua célula, amém? Eu creio que você vai para a célula. Quem aqui não está ainda inserido em célula? Faz assim, não precisa ter vergonha não. Sabe o que você vai fazer? Você vai passar lá na secretaria e vai pegar o endereço de uma célula para que essa semana você esteja lá compartilhando tudo aquilo que Deus falou no seu coração. Amém? Então vamos pedir para que o Espírito Santo mova. E eu quero dar um tema para essa mensagem. Se você puder, anote aí. Talvez no começo ela não faça tanto sentido, mas eu posso afirmar para você que até o final você vai entender muito bem aquilo que eu estou falando. O tema dessa mensagem é: entre no jogo. Você pode olhar para quem está do seu lado e dizer assim: entra no jogo. Pelo amor de Deus, não é os jogos da internet, né? Não são os jogos de azar, muito pelo contrário. Durante a mensagem, você vai ver o que nós estamos falando. E eu quero começar, né, hoje nós celebramos a Páscoa, falamos muito sobre isso, mas eu quero tratar com você um episódio que aconteceu pouco antes de Jesus ser traído. Eu quero que você anote o texto, depois vai estar lá no seu material de célula, mas eu quero tomar a liberdade, porque eu li esse texto através, né, você sabe o que é parafrasear? Parafrasear é contar com as próprias palavras algo que é fidedigno, não mudar o contexto. Então, eu li isso e eu quero passar para você João 3. Anote aí, 13, perdão, João 13. Não precisa abrir o projetor, eu vou ler aqui, porque, né, o autor ele está parafraseando João 13. Diz assim, olha, em João 13, sobre o dia em que Jesus e os discípulos jantaram juntos, e o lavador de pés não apareceu. Naquela época e lugar em que as pessoas costumavam andar de sandálias por estradas empoeiradas e reclinavam diante de mesas baixas, com os pés não muito longe dos rostos dos outros convidados. E o costume exigia que um servo à porta da casa lavasse os pés empoeirados dos convidados.
Algo deu errado naquele dia. O lavador de pés não apareceu. Faça de conta que você está atrás de uma parede de vidro, observando a cena. O primeiro discípulo entra na sala, no andar superior, e vê que não há nenhum lavador de pés. De repente, nota que é a hora de tomar uma decisão. Ele deve lavar os próprios pés? Deve tirar a roupa, fazer o papel de um serviçal, lavar o pé dos outros? Observe seus olhos. Ele está pensando: eu não. Esse não é o meu trabalho. Eu não sou escravo, não sou lavador de pés. O discípulo tenta calcular onde Jesus se sentará e escolhe uma posição privilegiada à mesa. O segundo discípulo entra, nota que não há nenhum lavador de pés e vê seu amigo sentado à mesa. Bem, ele pensa: se esse sujeito não se rebaixará ao nível de um lavador de pés, eu também não o farei. E dirige-se ao segundo lugar mais privilegiado da casa. Todos os discípulos agem da mesma forma. Eles entram em fila, passam pela bacia onde a água deve ser colocada, escolhem o melhor lugar que restou à mesa, reclinam-se, esticam as pernas com os pés sujos perto do colo uns dos outros. Por último, entra Jesus. Observe-o. Ele olha para a água, olha para os pés imundos dos discípulos, e é possível ver isso nos olhos dele. 3 anos de sermão após sermão, ilustração após ilustração, confronto após confronto. Você é capaz de ver a situação caminhando-se para o fracasso? Agora, Jesus caminha... Só um minuto. Jesus caminha até a mesa e reclina-se. Permanece sentado em silêncio. Talvez alguém tenha a humildade de lavar os pés de seu mestre. Mas não, ninguém o faz. Agora observe Jesus. Ele se levanta da mesa, caminha até a bacia e começa a tirar a vestimenta externa. Pega com muito cuidado a toalha e passa ao redor da cintura, exatamente como os servos faziam. Em seguida, despeja água na bacia. Observe agora os olhos dos discípulos espantados. Constrangimento quando Jesus começa a lavar os pés do primeiro discípulo. Você vê algo mais profundo nos olhos dele: angústia, arrependimento, talvez até lágrimas. O que há comigo? Por que perdi essa oportunidade? O meu mundo inteiro gira ao redor de mim. Errei em não ter sido humilde o suficiente para lavar os pés dos meus irmãos. Mas deixar de lavar os pés do meu Salvador? Como pode fazer isso? O que há de errado comigo? Jesus circunda a mesa. Pedro resiste por alguns instantes, mas Jesus sabe muito bem como silenciar Pedro. Terminada a tarefa, Jesus dobra a toalha e recoloca no lugar. Toma vestir a sua capa, caminha até a mesa e reclina-se. Agora eu quero que você abra comigo João 13. João 13. Nós vamos ler do verso 12 ao 17, que diz assim: Quando terminou de lavar os pés, Jesus vestiu a capa e voltou ao seu lugar. Então perguntou: entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, também façam. Amém?
Na década de 80, mais ou menos, houve um movimento de lava-pés. Quem se lembra? Nós conversávamos sobre isso na célula. Sempre existe algo que um faz, talvez uma direção de Deus, e parece que daí todo mundo acha que aquilo lá é um movimento que se deve fazer. E houve outros movimentos. Quem se lembra da adoração virada para o altar? Onde todo mundo adorava virado, né? Não estou aqui entrando no mérito se é certo ou se é errado, mas às vezes as pessoas fazem as coisas sem saber por que estão fazendo. E durante um período, muita gente usou até esse hábito, ou essa reprodução desse exemplo de Jesus, lavando os pés uns dos outros. Não estou aqui dizendo que isso seja errado, mas a coisa certa, feita pelo motivo errado, ela é errada. Amém? E durante esse período, as pessoas elas faziam aquilo, mas elas não entendiam o que elas estavam fazendo. Focamos mais no quê? Na ação do que no que ela representava. A tarefa para você entender de lavar os pés, ela não era de um servo. Ela era como que de um subservo. Alguém que não servia para nada. Não era aquele servo que ajudava a comandar a casa, não. Talvez quando você leu João 13, você acredite que Jesus fez aquilo apenas simbolicamente. Estava todo mundo com os pezinhos sujos, Jesus fez de novo, para mostrar como era, não. Eu acredito que, quando Bill Hybels ele mostra esse parafrasear de João 13, parece que a nossa visão, ela muda. Jesus, ele realmente estava se fazendo servo. O nosso Jesus, aquele que hoje, nós celebramos a ressurreição dele, ele, além de ter morrido por mim e por você, ele veio e deu exemplo de como nós devemos servir. Ainda que naquela época era uma tarefa tão indigna, Jesus, ele fez essa tarefa, mostrando para mim e para você que o Rei da Glória, nós cantamos sempre a canção, não sei se você se atenta quando nós cantamos, mas diz assim: o Rei que tem o cetro e a espada, mas tem também a água e a toalha. O Rei, grande Rei de todo o universo, o Deus que ressuscitou dentre os mortos, mesmo sendo tão grande, ele se faz o quê? Servo. Jesus, através dessa atitude, veio nos dar o exemplo. Existe uma crença não verbalizada, muitas vezes, de que existe maior valor, existe maior significância, que eu e você teremos mais valor diante de Deus quando você ministra ou lidera pessoas. Isso, se você já ouviu outras ministrações, onde eu falei sobre isso, acho que foi ano passado, ano retrasado, eu trouxe uma mensagem também falando disso. Infelizmente, nós temos na nossa mente uma visão totalmente errada do cristianismo. Nós achamos o quê? Olha, se eu estiver no ápice da minha vida cristã, o ápice da vida cristã é quando eu estiver ministrando a palavra. Quando eu estiver liderando multidões, quando eu estiver liderando alguém, e nos esquecemos que, na verdade, o próprio Senhor Jesus, ele não veio nos ensinar isso. Ele veio nos ensinar a servir. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: Jesus quer que você sirva. E é por causa dessa crença que muitos estão perdendo experiências até mesmo de cura. Cura do quê? Cura nas suas emoções, cura na sua significância. O ato de servir, e eu quero que você abra muito bem os seus ouvidos espirituais nessa manhã, porque eu creio que existe algo de Deus que Ele quer liberar na minha vida e na sua vida através dessa palavra. Enquanto eu orava, meditava, o Senhor vem falando comigo há bastante tempo sobre isso, e eu pensava, falava: Deus, parece até, se você não ficar atento, parece que acabou o mês missionário, porque
oficialmente, digamos assim, nós terminamos o mês missionário no domingo passado. Fechamos, aliás, com chave de ouro, né? Com o pastor Inar. Aí vem eu tendo que isso aqui depois do pastor Inar, né? Olha a dificuldade. Mas o que acontece? Se você prestar atenção naquilo que o Espírito Santo quer ministrar na minha e na sua vida, você vai ver que isso está totalmente linkado com tudo aquilo que o Espírito Santo vem falando aos nossos corações. O Senhor quer nos levar como igreja a um entendimento, o resgate de um princípio e de um valor. E você, se você está aqui, é porque o Senhor quer falar com você. Talvez você falou, não, eu vou, né? Tem alguns que, infelizmente, ainda tem aquela mentalidade, não, hoje é domingo de Páscoa, não posso faltar. Hoje a gente vive um desequilíbrio, né? Tem aqueles que daí vão para a super graça, tipo assim, ai, não preciso. Vou curtir só com a minha família, não preciso ir em culto, porque eu estou cultuando ao Senhor quando estou com a minha família. Aí já vai outros que já vai, né, pende para outro lado, que é aquela coisa religiosa. Não, você está aqui hoje, primeiro, para prestar um culto ao Senhor, mas o Espírito Santo quer falar comigo e com você, amém? Então, através do serviço e no decorrer da mensagem, eu orei hoje, olha, estou assim pedindo para o Espírito Santo, para que Ele me ajude a comunicar a você tudo aquilo que Ele falou ao meu coração. Minhas anotações aqui eu tenho que segui-las para que eu não perca nada. Mas mesmo assim, enquanto eu tomava banho, orava ao Senhor, o Espírito Santo falava comigo e eu falava, Deus, não me deixe perder, porque eu creio que nessa manhã haverá um liberar aqui. Amém? Jesus nos revela, através do seu exemplo, né, o caminho para a verdadeira grandeza. Buscar servir e não ser servido. Buscar servir e não ser servido. Ah, como isso é difícil na geração que nós vivemos. Cada vez mais as pessoas, elas querem ser servidas. Lucas 12:35, anote aí para você compartilhar depois na célula os versículos, diz assim, preste atenção. Estejam prontos para servir. Isso foi o próprio Senhor Jesus que nos disse. Em Lucas 12:35 ele diz, estejam prontos para servir e conservem acesas as suas lâmpadas. Essa é uma ordem. Ele enfatiza que todos devem manter o quê? Conservar prontos para servir. É uma ordem a todo crente. Não é só a mim que sou pastora, não é só o seu líder de célula, não é alguém, é todos nós. Nós devemos estar prontos, vestidos para servir. Você não é salvo por suas obras. Isso eu acredito que você já entendeu. Não é fazendo coisas para Deus. Existem pessoas que, infelizmente, elas acreditam nisso, que elas precisam fazer algo para Deus, para daí sim ser salvo. Mas essa não é uma verdade. Nós somos salvos pela graça. Mas nós também precisamos mostrar que a nossa fé, não podemos mostrar, temos que mostrar através da nossa fé, que nós temos também as obras. A nossa fé não é morta, muito pelo contrário, nós servimos. Então, há um desafio em realmente trazermos um equilíbrio, para que o Senhor, Ele venha cada vez mais, a glória dEle, a encher a terra. Olha só, mas servir é um desejo inato. O que é um desejo inato? Um desejo natural. Existem pessoas que elas vivem a vida buscando, e isso se fala muito hoje, até no meio secular. Se fala o quê? Eu preciso buscar um propósito, preciso isso. Eu não sei o que eu faço da minha vida. Às vezes uma angústia dentro do seu coração, e eu quero dizer para você, Deus te criou para servir. Servir a missão dEle, o propósito dEle. E isso está inato no seu coração. Está lá,
no seu espírito, no seu DNA espiritual. O próprio Deus colocou em você, talvez, essa insatisfação. Essa insatisfação de falar, meu Deus, parece que eu estou nessa vida, estou vendo a vida passar e não estou fazendo nada. Parece que eu não consigo fazer as coisas, parece que eu não descobri ainda para que eu nasci. Você nasceu para adorar aquele que vive e reina. Você nasceu para glorificá-lo através da sua vida. E diz assim, infelizmente, estamos querendo atualizar o cristianismo. Estamos querendo tornar a experiência da fé numa experiência de consumidor. Cada vez mais as pessoas estão, sabe o quê? Preguiçosas espiritualmente. Quem está comigo aí nos ministérios, que eu lidero, faço reunião, eu falo isso constantemente. Nós nunca vivemos um tempo tão difícil onde as pessoas elas entram e saem da igreja da mesma forma e elas muitas vezes não têm coragem de juntar um copo que está no chão. É um senso de consumir. Ai, o que essa igreja tem? Tem ar-condicionado. Tem isso, tem aquilo. As pessoas elas trocam de igreja, trocam por aquilo que o outro pode oferecer. Quando aquilo já se esgota, o que acontece? Aí ela muda de novo. E aquela insatisfação, ela não viu que não é porque a igreja não a supre, é ela que ainda não exerce o seu papel de servo, fazer parte. Olha só, existe hoje uma mentalidade de consumista, que as pessoas elas querem o quê? Apenas se alimentarem e irem embora. É uma mentalidade, ainda que eu pergunte aqui, se você tem essa mentalidade, é óbvio que você vai falar que não. E talvez você acredite que você não tenha. Porque existem muitas coisas que estão aqui, na nossa mente. Paradigmas na nossa mente, que a gente acredita que, não, imagina, por que eu falo tanto? Enquanto estou aqui ministrando louvor, eu falo, olha, ore, peça para o Senhor sondar seu coração. A palavra diz que o nosso coração ele é enganoso. Quanta gente está aí vivendo uma vida morna espiritualmente, sabe por quê? Porque está sendo enganada pelo seu coração. Hoje, a gente vê muitas pessoas que elas só querem assim, mas eu não estou pecando. Eu não estou fazendo nada de errado. Você não está fazendo nada de errado. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Não é só o pecado que te afasta de Deus. A mornidão também. Talvez você não esteja cometendo um pecado, qual você hoje aqui tem a oportunidade de se arrepender e através de Jesus recomeçar. É o quê? Confessa e deixa, e alcança a misericórdia. Mas existe hoje uma mentalidade dentro da igreja que é o quê? Eu vou no domingo, De repente você já tenha o seu lugar do seu carro, ou se você notar, você já nem muda mais o lugar onde você estaciona. Você já muda quando alguém chega antes e pega. Senão você para naquele lugar. De repente você se senta no mesmo lugar. E você não está entendendo que você está fazendo algo apenas no automático. Você está fazendo algo, daí você quer o quê? Eu quero que na igreja deem um jeito nos meus filhos. Eu já ouvi muitas pessoas que elas falam assim, não é uma nem duas não. Eu tenho que ir para a igreja porque eu tenho que criar meus filhos no caminho de Deus. É uma verdade? É uma verdade. Mas ela se torna errada porque o motivo é errado. Você tem que vir para a igreja porque você precisa também. Não é só o seu filho. Eu preciso disso. O mundo está tão terrível, se eu não levar o meu filho para a célula, e você? Você acha que criança, ela não está olhando sua atitude, o seu exemplo? Ela não está olhando que você está fazendo aquilo apenas como um ritual
e você ainda não reconheceu dentro da sua casa, de dizer, olha, nós não somos ninguém sem Jesus, não é, meu filho? Olha, tudo que a gente tem aqui é porque Deus nos deu. Talvez vá indo e o costume, aí, né, outro, olha, a gente, hoje essa visão consumista, ela está tão impregnada no meio do cristianismo, que as pessoas hoje, elas perderam totalmente o senso do que é o crivo para elas servirem numa igreja. Até porque o servir já não está mais nessa lista. Elas querem um lugar onde ela se acomode. Eu já ouvi de tudo. Eu gosto da igreja assim, maior, porque quando eu entro eu não preciso fazer nada. Nem eu entro e saio do mesmo jeito. Ninguém me nota, ninguém vai me cobrar. Por isso que às vezes aqui a gente tem dificuldade, porque a pessoa não tem muito para onde escapar. Nós somos uma igreja em cela. Aí a pessoa tem que ir para uma cela. Então, na cela, ela acaba sendo exposta muitas vezes. E a pessoa não quer. Ela quer o quê? Viver a vidinha dela. Ela quer, né? Olha, eu estou vendo se nós vamos ficar nessa igreja, porque, eu quero um trabalho, né? Um trabalho isso, um trabalho aquilo. Ela quer apenas adaptar as suas vontades. Na igreja tal tem isso. Você já viu? E eu não estou aqui, me entenda, para que não saiam daqui, né, falando o que eu não falei. Eu não estou falando que ter coisas, fazer coisas, seja errado. Mas tem irmão que, eu vou para outra igreja lá, porque lá tem café, né, tem cafeteria. A igreja tem quadra de não sei o quê. A igreja tem isso, a igreja tem aquele outro. E ao invés do critério principal ser, eu quero um lugar, primeiramente, onde eu possa servir. Eu quero um lugar onde se pregue a palavra de Deus. Não. E sutilmente, amados, sutilmente, isso vai entrando nas nossas mentes. E você pode, de repente, falar, não, eu não tenho essa visão consumista. Mas até o final dessa mensagem, eu creio que o Espírito Santo vai te desafiar. Você está fazendo a coisa certa pelo motivo certo? Eu gosto muito do John Beaver. John Beaver, ele escreveu o livro Movidos pela Eternidade. Toda vez eu falo desse livro. Se você não leu ainda, você não sabe o que você está perdendo. Esse livro abriu a minha mente em relação às coisas que nós fazemos. Não basta fazer o que é certo. Nós temos que fazer o que é certo pelo motivo certo. Naquele dia, quando estivermos diante do Senhor, eu e você, não seremos julgados pelas nossas boas obras. Não. Mas nós seremos julgados pelas nossas intenções. Não para perda da salvação, mas recompensas. Por que eu fiz o que fiz? Por que eu agi da forma que agi? E por que, de repente, servi porque servi? Você foi criado ou criada, não foi criado para correr atrás do vento. Como a gente vê isso hoje? Tantas pessoas que estão correndo atrás do vento. Elas investem tudo que têm. O seu tempo, a sua vida. Sabe no quê? Naquilo que quando você fechar os seus olhos, não vai para a eternidade. Amados, não há nada mais frustrante. Eu quero desafiar você a pedir para o Espírito Santo falar ao seu coração. Não há nada mais frustrante do que viver uma vida inteira e chegar no final dela. Tudo que você fez, tudo que você conquistou, tudo que você trabalhou, não serviu para nada. E aquilo que realmente deveria ser o nosso combustível, olhar para a eternidade. Olhar para a eternidade. O que eu tenho feito hoje que eu vou levar para o céu? O quê? Não viva, eu já falei isso em outras mensagens. Não viva uma fé cristã apenas para ir para o céu. Porque você corre o risco de não ir. Peça para o Espírito Santo mover na sua vida. Por um instante, pensa aí e fala, poxa vida, e se hoje for meu último dia? E se eu fechar os meus olhos aqui agora?
Já digo, viúva é quem vai. Viúva é quem vai. Não vai casar de novo. Não adianta você fazer, não manda nem fazer promessa, porque é pior. Promete que você não vai casar, vai ter que depois quebrar a promessa, porque vai. O que você conquistou, sabe o seu trabalho? O seu trabalho, às vezes na mesma semana, outro vai substituir você. As suas roupas vão parar lá no brechó, ou no albergue. Mas tudo vai passar. Mas aquilo que você semear no reino de Deus, e esse semear é a sua vida, entenda. Não é semear, porque tem coisas, ouça isso, tem coisas que só vão ser liberadas na sua vida, não é com oferta diante de Deus, é com o seu serviço, é com a sua vida diante do Senhor, é realmente reconhecer que você não nasceu para ser servido, mas para servir. Jesus deixou muito claro qual era a ideia de Deus a respeito de um mundo transformado. Primeiro, se você quiser anotar, a primeira coisa, dentro de uma comunidade de cristãos chamado igreja. O Senhor quer liberar na sua vida para você realmente servir em comunidade. Só que a partir disso, uma igreja onde os valores são transformados com os valores do reino de Deus. Nós não estamos provando muito e não estamos vendo o avanço da igreja de Jesus na face da terra, porque, infelizmente, eu e você, que somos igreja, que estamos aqui domingo após domingo, de repente, célula após célula, nós não estamos trazendo a cultura do céu para a terra. Quando nós cantamos, tua glória venha, né, do céu como na terra, amado, só tem um jeito das pessoas provarem o céu aqui na terra. É através da igreja de Jesus. E essa igreja não é isso aqui no domingo. Porque tem gente que nunca vai entrar aqui dentro. Mas você precisa ser luz aonde Deus te planta. No seu trabalho, na sua família, aonde quer na faculdade, onde quer que seja, você precisa ali trazer os valores dos céus, trazer o valor do reino. De repente, se eu e você não cuidarmos, nós vamos estar ainda com a mentalidade do mundo. Não agimos como Jesus age. Isso nós vimos aqui agora. Quando nós lemos a história parafraseando ali João 13, diz isso. Cada um olhava e falava assim, eu não fui chamado para fazer isso. De repente você faz isso no seu trabalho. Você não mexe isso aqui para pôr aqui, sabe por quê? Porque na sua mentalidade você não é pago para isso. Porque na sua mentalidade você tem que ser servida. Você tem que ser servido. Na sua mentalidade, tudo tem que estar em perfeito. Gente, olha, né, o ar está gelado. Mas nunca se dispôs a falar, olha, eu quero, o que eu posso ajudar? Eu me lembro uma situação, uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, nossa, já faz 2 semanas que eu olhei, tem uma teia de aranha aqui em cima, ninguém vai tirar? A hora eu falei, Jesus amado, por que a pessoa não vai lá e tira? Não vai lá e faz, por quê? Dentro dela, a mentalidade ainda é, eu estou aqui, eu dou o meu dízimo, eu dou a minha oferta, então eu entro e saio e tem que estar tudo, até a temperatura tem que estar agradável. Nossa, mas não tem isso, né? Olha, igreja tal tem isso, aqui não tem. Mas olha, a gente tem que fazer isso e aquilo e somente, né, traz o problema, mas não se coloca diante de Deus para ser a resposta de um problema. Reclama disso, reclama daquele outro, mas não está disposto a falar, eu quero ter um coração de servo. Então, os valores, quando nós, como igreja, implantamos esses valores aqui, isso começa a fluir do lado de fora.
E eu vou dizer para você uma coisa. Existem atitudes que você vai ter que fazer intencionalmente. Você vai ter que ser intencional. Você não vai fazer aquilo porque alguém está olhando. Porque hoje tudo, gente, olha, a tal da rede social, ela é boa. Mas, infelizmente, ela tem feito muita gente pecar. Porque tudo que a pessoa faz, ela quer postar. Tudo que ela quer mostrar que ela é boa. Ela acha, né, porque ela posta um versículo, nossa, eu sou o crente dos crentes. Mas, às vezes, dentro de casa, não ajuda a tirar um copo. Não ajuda, não serve na família. Vai fazer alguma coisa, nunca está disposto a falar, olha, eu posso fazer isso por você? Eu posso servir? Não. É só quando aparece. É só quando, eu até anotei aqui, eu acredito que exista um nível de libertação que alguns irão provar de cura nas suas almas, que não será uma oferta ou uma missão grandiosa no servir, porque é assim, olha, eu só faço missões se eu for para Angola. Eu só faço missões se isso. Eu só sirvo se... Cuidado. Tem um versículo, que eu até anotei ele aqui, eu quero que você abra ele comigo, que está lá em Filipenses 2:4. Filipenses 2:4 diz assim... Só um minuto aqui que eu... Cuidando cada um, não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Não, perdão, não é Filipenses, não, acho que eu anotei errado aqui. Perdão, Filipenses 2, versículo 3, diz assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um, não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Cuidado até com o que você faz de bom. Porque muitas vezes, se você não sondar o seu coração, a ambição egoísta, e eu vou dizer uma coisa, existem coisas que estão enraizadas na nossa natureza humana e a gente tem que lutar contra elas. É a necessidade de mostrar. Eu preciso mostrar que eu sou boa. Eu preciso mostrar que eu sou bom. Sabe aquela coisa? Parece que não está fazendo para se mostrar, mas no fundo está. Ou faz as coisas por ganho próprio. O que eu vou levar de vantagem nisso? O que eu ganho com isso? Meu amado, minha amada, não se esqueça que o nosso coração, ele é corrompido. Ele é corrompido. Que tudo que eu e você venhamos fazer seja para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Mas não use, ouça isso, nunca, que o temor do Senhor sempre esteja no seu coração, para que você não use o nome de Deus, para que você se promova. Para que a ambição egoísta que está ali dentro do seu coração, você não venha mostrando isso disfarçado de presença de Deus. Peça para o Espírito Santo, fala, eu quero que o Senhor sonde o meu coração. Todos nós frequentamos a igreja e temos escolhas a fazer. E agora, talvez faça mais sentido para você onde eu quero chegar. Você pode parar o carro no lugar que sempre para, entrar até no seu lugar costumeiro, assistir. Por que assistir? Pastor, você vive falando que nós não assistimos culto, porque infelizmente alguns ainda assistem. E nessa categoria aqui, é para aqueles que assistem, que vêm só, porque olha, já faz 2 semanas que eu não venho. Então hoje eu tenho que ir. Não vai prestar um culto. Vem assistir um culto. Bater um papo na saída,
né, e voltar para casa com o dever cumprido. Essas escolhas podem até transformar o seu domingo num domingo agradável. Você pode sair daqui até mais feliz, até se achando melhor que muita gente que não fez isso. Mas você pode, hoje, aqui, entrar no jogo. Olhe para quem está do seu lado e fala, ó, você tem uma decisão a fazer hoje. Entrar no jogo e decidir arregaçar as mangas e se unir a uma equipe de servos com o desejo de ajudar e ser igreja nesse local. Ou de repente, se você nos visita, lá onde você está. De repente o Senhor te trouxe de lá aqui para visitar, para te falar isso. Frutifique. Frutifique onde o Senhor te plantou. Mas essa palavra é para nós aqui como igreja local. Que o Senhor desperte em mim você que servir é gratificante. Nós precisamos entregar a nossa vida a serviço dos outros. Eu até hoje pela manhã, meu celular chegou uma notificação. E era uma mensagem que o Felipe Valadão, ele postou. Eu até tirei print, porque na hora eu falei, olha, era isso mesmo que eu tinha que pregar. Porque até a notificação do Twitter diz isso. Ele diz assim, olha, ele escreveu, meu pastor Márcio Valadão me ensinou, o que cansa é o pecado. Servir ao reino de Deus é sempre renovador e restaurador. Ele diz assim, pegou? Esse cansaço que você está sentindo por servir a Deus pode ser a mania de se comparar com os outros, e isso é pecado. Às vezes, isso, né, não é tão importante. Se não é tão importante, eu não faço, porque a minha capacidade é para algo muito maior. Eu não vou fazer. Então, a pessoa decide não fazer nada. Ela já decidiu. Só que o que o Espírito Santo quer de mim e você hoje é falar, mova-se. Entre no jogo. Seja como Jesus. Em tudo nós devemos ser como Jesus. Marcos 8, versículo 34 a 35, você pode anotar. Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, o salvará. Eu quero hoje, nessa manhã, lançar esse desafio a você, de você entrar nesse jogo, de você realmente não fazer um compromisso comigo, mas primeiramente com o Senhor e com você mesmo. Porque quem pode sabotar, tem gente que acha aí que o inimigo, o diabo não quer isso, o diabo quer aquilo. Não, é a sua falta de vontade. É a sua falta de constância. Você coloca as suas forças no que não era para colocar, e por isso que você se cansa. Você tem disciplina para ir treinar todos os dias, mas você não tem disciplina para buscar a Deus da mesma forma. Você tem disciplina para tantas outras coisas. Você no seu trabalho, às vezes a gente diz assim, Deus é tudo para mim. Será? A minha, a sua prioridade, ela mostra quem está em primeiro lugar. Se chove, vai trabalhar. Não tem como você ligar para o teu patrão e falar assim, olha, hoje não vou, porque está chovendo. Não tem como. Ele vai falar, quê? Você não vai vir porque você está tempo ruim? Mas para Jesus pode, né? Jesus entende. Fechou o tempo lá em Marialva, vai chover. Não vou na igreja. Por quê? Nós falamos com a nossa boca, mas o nosso coração está muito longe. A minha, a sua prioridade, aquilo que às vezes a gente fala, Deus é o Senhor do meu coração. Será? Será que Ele é o Senhor do meu e do seu coração? É só você olhar para o seu dia. É só olhar para você, para as suas prioridades.
em que você investe mais, em que você dá a sua saúde, às vezes. No quê? Isso diz muito sobre aquilo que estamos cultivando para a nossa eternidade. E o desafio que eu quero fazer para você, e talvez nós temos aqui vários líderes de célula, já anota isso aí, porque lá durante a semana você pode instigar essa pessoa, esse irmão, essa irmã, a entrar no jogo, a fazer a diferença. Aproveite cada oportunidade para servir, mesmo que o trabalho pareça insignificante. E aqui eu não estou falando somente na igreja, que aliás, eu até falei, meu pai, como que... quando eu me converti, eu tinha 16 anos. Gente, eu não via a hora de fazer algo. Eu queria fazer. Eu queria, sabe, ajudar. Ai, o que tem para fazer? Levar a criança no banheiro? Eu vou. Fazer o quê? Eu quero fazer alguma coisa. E não era pregar, não. Porque tem gente que ama a Deus, mas só se tiver com o microfone na mão. Só se for, né, para estar em evidência. Agora, para juntar um copo, para arrumar uma cadeira, para ajudar. Sabe por quê, amados? Porque nós ainda não entendemos a mentalidade por que estamos aqui. Eu falo isso quando tem a reunião do pessoal do serviço. Eu falo para eles assim, você tem duas oportunidades. Uma, de achar que você está aqui para arrumar a cadeira. Mas se você entender a mentalidade do céu, você está aqui com a oportunidade de chegar antes de todo mundo e orar por essa cadeira aí. Ser um agente de Deus e falar assim, olha, hoje aqui, a unção de Deus, ela vai salvar, ela vai curar. Tudo que nós fazemos aqui, amados, é para que a glória de Deus se manifeste. Não existe trabalho menor ou maior. Não existe. Você ajudar numa organização, você ajudar... Ontem eu tive reunião ontem com os líderes dos pré-adolescentes e eu falei isso para eles. Para mim seria muito mais fácil liderar quando eu faço reunião com as professoras do Ministério Infantil, sabe o que seria muito mais fácil? Meter um pula-pula lá no fundo, uma piscina de bolinha, chega aqui, põe uma pulseirinha, solta uma pipoca com algodão doce. Gente, essas crianças iam sarnear você para vir no culto até de noite. Até de noite. Mas a gente está lá, ora a Deus, jejua, monta material, se dedica, aproveita cada instante para lançar a semente e de repente você não entendeu que a tua criança não está lá no fundo brincando para você assistir o culto. Ou que quando você se dispõe a ajudar, por exemplo, ajudar no Ministério Infantil, por exemplo, você não está lá para que os pais aqui fiquem sossegados. Não. É uma oportunidade de mudar a eternidade dessas crianças. De realmente começar hoje a fazer aquilo que a palavra nos ensina. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. É ensinar. É olhar. E às vezes, eu não sei se você já assistiu uma mensagem que eu ministrei já tem alguns anos. Está lá, acho que no YouTube da igreja está. Ou do Ele e Elas. Que é fazer além. Fazer além. A nossa natureza não quer fazer além. A sua natureza não quer fazer além. E eu falei ali que quando o Senhor me desafiou a fazer isso, eu falo isso não é querendo aqui, é para dar o exemplo a você. Às vezes você entra no banheiro de um shopping e está tudo bagunçado. Mas a sua mentalidade, que ainda não é uma mentalidade do reino, você olha e fala assim, cadê a zeladora desse shopping? Mas você pode ter uma atitude diferente, que não é mostrar para ninguém, mas que vai mudar o seu coração. É algo que você não faz pelos outros, é algo que você faz por você. De você pegar um papel, juntar o papel que está no chão e pôr. Eu faço isso e eu garanto para você, não cai a sua mão. Mas eu faço isso não é para que o outro veja, porque eu nem sei quem vai entrar.
mas é para que o meu coração, ele lembre-se que o meu Jesus me chamou para servir. Servir até quem eu não vejo, porque servir quem é bom para a gente é muito fácil. Amanhã, levar água para o patrão e servir o gerente é muito fácil. Você não, Jesus fala o quê? Que se a gente, ama quem ama a gente, faz mais que obrigação. Mas eu desafio você a ir para a sua cela e ver as necessidades. De repente, aquele líder abriu a casa, veio direto do trabalho, preparou tudo. E você chega lá somente para o tempo passar, você não tinha nada para fazer naquele dia. Ou de repente, estava passando por ali, vou lá na cela. Você não tem coração de servo. Se você até hoje, eu não estou falando aqui com um convidado, mas se você até hoje sai da casa de um líder de cela e você não arrumou a tua cadeira, você não se dispôs a juntar a louça do lanche e lavar, ajudar a fazer algo, infelizmente você não tem um coração de servo. Infelizmente. E isso hoje aqui, que o Espírito Santo quer nos levar, não é para que a gente saia daqui, ai meu Deus, não. É eu e você treinarmos, fazermos esse desafio de durante, vamos colocar aí 6 meses, você fazer algo que você talvez nunca fez por alguém. De falar, o que eu posso fazer? Eu vou chegar mais cedo, vou perguntar. Ou eu vou chegar mais cedo na minha cela. Ou eu vou chegar, lá na casa, você vai no parente hoje, na casa de alguém almoçar, tira o prato da mesa. Tira, não cai a mão. Pare com essa mentalidade de que o mundo gira ao entorno de você. Esse não é o coração de alguém que é servo. É nas pequenas coisas. É nas pequenas. É fazer as coisas. E o desafio maior é fazer isso de todo o coração. Sem aquilo que nós lemos, ambição egoísta. Estão vendo. A hora que meu líder vir, eu vou fazer. A hora que fulano vê, quer fazer. A gente sempre brinca. Se coloca, para fazer algo, por exemplo, nem liberou ali os posts, das necessidades que nós temos hoje, os ministérios, não vem. Agora, fala de tocar. Fala de cantar. Fala. Sai, dos buracos. Sabe por quê? Porque isso está lá no nosso coração. O desejo de achar a nossa significância naquilo que só Ele merece o louvor e a honra. Muitas pessoas foram feridas no mundo. Muitas pessoas estão hoje sem fazer nada na igreja, porque, eu fazia tanto, não me reconheceram. Você perdeu, rapaz. Você perdeu, menina. Você perdeu a chance. Você estava passando por um teste, você foi reprovado. Porque nunca ouvi isso, nunca ouvi aquilo. Eu sempre falo, se existe algo que você precisa orar e buscar a Deus, e se você tiver, ainda que desça um anjo, e fale, você quer receber a tua recompensa aqui ou na eternidade? Diga assim, não, segura isso aí, porque a minha parte, eu quero receber das mãos do próprio Jesus. Talvez hoje aqui o Espírito Santo já esteja falando ao seu coração. De repente você precisa começar a servir na sua casa. O meu marido não teme a Deus, o meu marido, comece a servir. Comece. Filhos, sirvam. Sirvam. Maridos, amem a vossas esposas. Jesus fez isso. E amar não é só você pagar as contas não, tá? Não é só você achar, ela não tem nem o que reclamar. Sai, paga as contas. Não. Existem atitudes que vão
fazer muito mais, trazer cura ao seu relacionamento. Cura. E eu creio que o Espírito Santo, ele nos trouxe aqui nessa manhã, para que nesse domingo de Páscoa, ele venha resgatar realmente algo em mim e em você, colocar as coisas nos lugares, é realmente falar: Jesus, por que o Senhor me chamou? Às vezes essa insatisfação sua, esse desejo por reconhecimento, esteja numa alma ferida, lá atrás. Lá atrás. Isso na igreja é muito perigoso, porque a grande maioria de nós não éramos ninguém no mundo. Sabia que tem muita gente que às vezes tem a oportunidade de liderar uma célula, que você não serviria para liderar nem a padaria da quitanda da rua da sua casa. Mas o Senhor te deu esse privilégio. Ele te deu, porque não é pela sua capacidade humana, mas porque o poder dele se aperfeiçoa e melhora na sua fraqueza. Aí quando a pessoa vem para a igreja, né, parece que um espírito pega ela ali no portão, ou nos portões, porque eu não vou falar da nossa igreja somente, e ela começa um senso assim: não, você acha? Meus talentos, o meu isso, o meu aquilo. E eu pensar sobre isso, ainda falei para o pessoal ontem na reunião, talvez você está aqui, e você está há pouco tempo, e é duro para mim falar isso, porque eu sou pastora, né? De repente você fala: ela fala isso, lógico, ela e o pastor são remunerados. Só que eu vou dizer uma coisa para você: se tem alguém que tem autoridade para falar isso aqui, essa palavra sou eu. Como diz o ditado, eu estou aqui quando tudo isso era mato. E de repente você olha e fala assim: ah, ela canta, ela prega, ela isso. Mas eu acredito que a gente tem aqui gente que já me viu lavando o chão da igreja. Gente que já me viu fazer. E eu, amados, é muito do meu temperamento. Eu sou colérica no extremo, então eu não peço muita coisa, eu vou lá e faço. Eu ponho a mão na massa. Se precisar lavar, eu lavo. Se precisar fazer qualquer coisa. E de repente aí você está pensando: ai, né, é fácil falar. Quer que eu faço? Não, eu falo com a autoridade que eu já fiz. E eu sei muito bem que hoje, se eu estou onde eu estou, foi porque eu fui fiel ao pouco. Ao pouco. E eu não tenho dificuldade nenhuma. Nenhuma. Se precisar, quem é mais próximo de mim sabe. Eu amo servir. Eu amo servir. Às vezes sou até trouxa demais. Às vezes eu ouço as coisas e falo assim: poxa vida. Às vezes eu faço umas coisas, só que eu sei que não é a pessoa que está passando por teste, sou eu. Sou eu. De fazer algo, de às vezes, sabe, e a pessoa, ela sente, que tipo assim, fez porque eu mereço. Fez porque eu sou digno. Não entendeu nada. E isso, infelizmente, isso é muito terrível dentro do meio cristão. A gente achar que é para a nossa honra, para o nosso louvor, o que a gente faz, é tudo para Ele. É para Ele. E eu creio que o Espírito Santo, Ele quer nos alinhar para onde Ele vai nos levar. Eu creio que existe algo que Deus vai fazer no nosso meio. Não apenas como igreja central aqui em Maringá, mas eu creio que Deus está movendo na face da terra, levantando nesse último tempo. Assim como nós cantamos agora há pouco, Ele voltará. Hoje a gente se alegra porque Ele ressuscitou. Oh, Jesus! Mas a gente tem que saber que Ele vai voltar. Ele vai. E como que você vai ser achado? Você vai viver, continuar vivendo essa vidinha sua, apenas cuidando para não pecar? Ou você vai entrar no jogo e falar: Jesus, eu quero te servir. Eu quero fazer mais pelo Senhor. Eu quero fazer algo. E talvez o Espírito Santo: mas o que eu vou fazer? Não sei. Peça para o Espírito Santo. Peça para Ele. Fala: como que eu posso? De repente, você vai servir ali um vizinho,
alguém que precisa de ajuda com o seu trabalho. Faça algo. E quando eu falo isso, amados, não vincule as coisas somente financeiras. É o que eu falei. Às vezes, a liberação que Deus quer trazer sobre a sua vida, essa unção que Deus quer fazer, é no copo que você não ajuntou até hoje. É no serviço que você nunca prestou. Que você, já tem o seu tempo. Você já tem muitos afazeres. Eu acredito que o Espírito Santo, Ele quer nos restaurar. E quando o Espírito Santo começou a mover isso no meu coração, até eu contei para o pastor depois de alguns dias, ele falou, por que você não contou isso na igreja? Eu tive um sonho, e nesse sonho vinha uma criança. Eu me emociono do sonho, talvez para você nem faça tanto, mas foi o sentimento na hora. E vinha uma criança, e ela vinha em mim, não sei quem era, um menino, eu me lembro que era um menino. E ele veio em mim e falou assim, pastora, por quanto que as tias da sala do Ministério Infantil, elas ganham para dar aula para a gente? Porque elas fazem tudo. Elas ganham? E eu falei assim, não. Elas retribuem o que Jesus fez por nós. Elas retribuem. Não retribui a pastor, não retribui a instituição. E aquilo mexeu muito comigo. Será que eu e você estamos retribuindo aquilo que Jesus fez lá na cruz por mim, por você, através de realmente um coração de servo? Se a gente ficar aqui, nós vamos delongar, e eu não quero me delongar, porque eu sei que você está com o almoço para fazer. Mas uma atitude de Jesus, bem antes de ser traído, de lavar os pés, de se mostrar como servo. Olha aqui, ó. De repente ele não falou ali, eu vou ressuscitar, vocês vão me ver em glória. Mas antes disso, ele fez algo que ninguém quis fazer. Algo insignificante aos olhos humanos. Algo que o servo mais indigno fazia. Para quê? Para ensinar a mim e a você que se a gente quer realmente viver o Evangelho, a gente tem que viver ele de capa a capa da Bíblia. Fique de pé por um instante, mas eu quero ler um versículo que está lá em João 4:34. Você não precisa abrir, não. Jesus disse assim, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Eu acredito que se você ainda não consegue discernir aquilo que o Senhor quer de você, eu acredito que é muito providencial o que nós vamos iniciar amanhã, que é um período de jejum de 14 dias. Nós vamos fazer esse jejum não é para buscar nada de Deus, é para entregar. Entregar as nossas vidas, para que Deus quebre o nosso coração, para que Ele nos torne humilde, coração humilde, quebrantado na presença dEle. E eu quero desafiar você, ainda que tenhamos tantas necessidades, e você pode fazer, não só aqui, mas em outros lugares, mas eu acredito que se você quer retribuir ao Senhor, você também pode servir na sua igreja local. Mas mais do que isso, que você comece a pensar, Jesus, como que eu posso retribuir ao Senhor com a minha vida? Chegar lá no meu trabalho e não precisar dizer nada. Não sei a sua posição no seu trabalho. De repente você é o CEO, a gerente. Não sei. Você já imaginou o quanto que você impactaria alguém que está muito abaixo que você? Às vezes fazendo algo que você não precisa fazer, mas por você entender que você é servo, você quer fazer. Sabia que isso fala mais do que
pregar a Bíblia? Isso marca vidas. Marca. De repente, o seu desenvolvimento espiritual vai começar a ir. Você vai começar a ir além. Além. A fazer o que você não precisava fazer. Sair desse comodismo aí. É hora de sair do comodismo. Talvez você esteja pensando, mas eu não tenho mais idade. Meu amado. Quem sabe os melhores dias onde você pode entregar é hoje. Que você não depende de levar a criança para a escola. Que você não depende de fazer tantas coisas. E você pode entregar os seus dias como oferta diante do Senhor. Eu não sei o que o Espírito Santo vai trazer ao seu coração. Mas eu sei que Ele vai trazer no coração de pessoas aqui estratégias do céu. E não fique pensando coisas extraordinárias. Cuidado com a ambição egoísta que a gente falou. Porque eu vou fazer isso e aquilo e aquele outro. Não. Peça estratégia de Deus, porque às vezes é na simplicidade. Na simplicidade que você vai marcar a vida de outras pessoas. Se você puder, feche seus olhos nessa hora. Feche seus olhos e comece a colocar o seu coração diante de Deus. Não fique preocupado com o almoço, não. Deus vai te dar uma tarde abençoada, você vai ver só. Teu tempo vai se remir. De repente você fala, mas eu preciso fazer o almoço. E você vai fazer hoje bem rápido. Talvez como você nunca fez, mas renda o seu coração diante de Deus. Comece a falar, Espírito Santo, o que o Senhor quer de mim? Não aceite sair daqui da mesma forma. Entrar e sair domingo após domingo, sentar no mesmo lugar, parar o seu carro no mesmo lugar, fazer coisas sempre da mesma forma, sendo que existe algo que nessa manhã o Espírito Santo, Ele quer mover. Isso é um desejo que o próprio Senhor plantou no seu coração, de ser co-participante da obra dEle, da missão dEle. É o propósito dEle, tudo é para Ele, é o chamado dEle, não é o seu, é o dEle. É Ele em mim, Ele em você. Oh Espírito Santo, eu, a Deus, creio de todo o meu coração que o Senhor quer nos alinhar como igreja, a sermos realmente parecidos com o Senhor em tudo. Eu creio, ó Deus, que nessa manhã, ainda que eu chame esse meu irmão, essa minha irmã para entrar no jogo, mas é o Senhor, o Teu Espírito Santo que diz, está na hora. Está na hora. Está na hora de entregar para mim os Teus dons, os Teus talentos, as Suas habilidades. Existem pessoas que descobrem no servir, habilidades que nunca sonharam ter. Ela nem sabia que ela sabia fazer algo, mas conforme ela se dispõe, o Espírito Santo começa a trabalhar. O Espírito Santo começa a fazer com que os seus dons e talentos comecem a desabrochar. Jesus, faz aquilo que eu não posso fazer. Move no meio do Teu povo, leva-nos a ser uma igreja verdadeira, que vive o verdadeiro cristianismo. Nós queremos em tudo, ó Deus, atrair, ó Pai, o Teu olhar para nós. Nós queremos em tudo, ó Deus, glorificar o Teu nome. Nós não queremos ser igreja aqui dentro somente. Nós queremos que os nossos vizinhos, nós queremos que o caixa do mercado, nós queremos que o zelador, quem quer que seja, veja o Senhor em nós, que nós possamos servir. Deus, dá-nos corações de servos. Vem neste lugar. Vem, Espírito de Deus. Move aqui, traz restauração de ministério.
adolescentes, crianças que anseiam pela tua presença. Ah, Deus. Assim como no Elielas, se eu não me engano, foi terça, veio o menininho do Alisson para mim. E eu acho que ele tem aprendido com o pai e com a mãe a servir, com certeza. Se converteram há tão pouco tempo, tem um coração de servo. E eu achei tão bonitinho que ele chegou aqui no altar e ele falou assim: pastora, o que eu posso fazer? Me dá alguma coisa para fazer agora? E eu falei: ó, pega isso aqui, leva lá na mesa de som, vai lá. Ah, por isso que o reino dos céus é das crianças. E muitas vezes outros entram e falam: o que vão me servir aqui hoje? O que será que tem? Será que a palavra hoje está boa? Ah, vamos ver se esse louvor vai estar abençoado mesmo, porque eu passei a semana toda me enchendo de porcaria, de música do mundo. E agora esse povo tem que rasgar o céu aqui, porque eu tenho que sair daqui me sentindo bem. Ai, Espírito Santo de Deus, não nos deixe sermos enganados por nós mesmos. Nós queremos estar aqui, ó Deus, pelo motivo certo. Peça isso agora para o Espírito Santo. Diga para Ele, fala: Senhor, eu quero fazer tudo para o Senhor, mas não apenas fazer o que é certo, mas fazer o que é certo pelo motivo